Eu sou Ladiana, mãe do Miguel e da Luísa, né? A Luísa tem 4 anos e o Miguel nasceu prematuro, com 28 semanas. Hoje está fazendo 5 meses de vida, né, de nascido, mas de idade corrigida ele tem 2 meses. Olá, sou Regivaldo, pai da Luísa e do Miguel. O natural é o filho nascer e levar para casa, né? E não deixá-lo na UTI, como foi o caso dos nossos 2 filhos, né? Mães de UTI têm olhos vermelhos. E é verdade, né? Mãe de UTI anda na corda bamba. Você quer ligar a cada minuto, mas não pode, você se controla. Você liga, tá tudo bem. Mesmo assim você não se alivia, porque nesse minuto agora pode não estar mais. A minha primeira gravidez foi uma gravidez desejada, planejada. A gente quis, a gente já estava casada há 3 anos, então a gente quis engravidar. Fiz todos os exames, né, que uma pessoa que quer ser mãe se dispõe a fazer. Busquei uma médica bacana, que foi indicada por outra médica. Comecei a ir nessa médica e ela começou a passar os exames e tudo ok, fomos liberados, né. A gravidez da Luísa foi uma gravidez tranquila. Correu tudo bem, né? Só que eu fiquei muito inchada. Todo mundo que olhava pra mim perguntava se estava tudo bem, porque eu fiquei com sinais de quem estava com pressão alta, embora eu não tivesse com pressão alta. O rosto muito inchado, o nariz muito inchado, as mãos, sandália nenhuma cabia no meu pé, né? Assim, eu sei que é normal de gravidez inchar, mas eu inchei por completo, não só as pernas, né? Eu fiquei completamente inchada. E a minha médica, assim, eu atribuo que ela não me conhecia antes, né, de engravidar. Quando eu fui, ela passou os exames, mas foi assim, coisa rápida, não deu pra ela realmente memorizar a minha imagem. Tava tudo bem com a bebê, eu tava feia, mas a neném tava bem, então era o que interessava, né? Isso era só uma fase, ia passar. Com 37 semanas, eu fiz a ultrassom com Doppler, né, que eu já tinha feito antes, mas com 37 eles pedem, tem o trâmite lá dos obstetras. E aí deu uma alteração no meu Doppler, né, deu uma incisura na minha artéria umbilical, mas uma incisura muito pouca, assim, muito pequena, que a minha médica disse que não iria estar afetando tanto a neném, porque ela estava bem. Com 1 semana e alguns dias, eu voltei no ultrassonografista para fazer uma nova ultrassom, por curiosidade minha, para saber quanto ela tinha engordado durante esse tempo. Quando ele fez a ultrassom, ele viu que ela tinha perdido peso na minha barriga. Ele mediu várias vezes, né? E aí ele disse: a neném tá perdendo peso. Eu não entendia isso, né? Assim, eu não sabia da gravidade disso. E assim, vi que o coração tava batendo, tava viva. Ele só comentou e fez um rosto assim, um pouco preocupado, mas ela já ia nascer daqui a pouco. Fiquei tranquila. Aí ele disse: quando você vai mostrar esse exame para sua médica? Eu disse: doutor, não vou mais. O parto já tá marcado para daqui a tantos dias. Ele disse: não, pois vá hoje e mostrar ela. Eu sempre fui uma pessoa muito agoniada, assim, ansiosa demais. Quando ele falou isso, eu de lá liguei para a médica. A médica disse: não, pois repita a ultrassom com Doppler. Com Doppler deu a mesma incisura, não tinha aumentado, mas deu que o fluxo de oxigênio para a neném tinha diminuído. Eu lembro bem dessa medida, era para ser 1, estava 0,8. E de lá eu já fui para a maternidade, para ter a Luísa. Quando ela nasceu, na ultrassom, o peso dela deu 2 quilos. Que o médico disse que ela tinha perdido peso. Quer dizer, estava com 2,400, deu 2 quilos. Quando ela nasceu, ela estava com 1,720 kg. E ela tinha perdido bem mais peso do que tinha apresentado na ultrassom. E aí a médica disse: ó, ela tá bem, chorou, o choro dela foi muito fraquinho. E ela disse: ela tá bem, mas vai precisar ficar aqui na UTI só para engordar. Foi uma experiência nova, começando com a Luísa, né? Que a gravidez ia tudo bem. No finalzinho foi que aconteceu o inesperado, né? Então, quando aconteceu, uma das partes deveria estar forte para sustentar a outra, né? Esse trabalho aí
foi comigo. Eu lembro que foi muito difícil porque a Larina chorava e tudo, né? Então eu tinha que estar do lado dela apoiando, dando força e tudo. Fiquei chocada com o peso. A gente fala assim 1,720 kg, mas uma coisa é falar, outra coisa é você ver o seu filho com 1,720 kg, com a gravidez de quase 38 semanas, né? E que você não esperava ter isso. A neonatologista me disse com essas palavras, abre aspas, Ladiana, a Luísa nasceu na hora exata. Se ela tivesse nascido horas depois, eu não vou dizer dias depois, horas depois, ela teria nascido morta. A minha primeira filha teve muitas intercorrências na UTI, né? Ela não aceitava o leite, ela tinha que ficar lá só para engordar, mas ela não aceitava o leite. E aí foram acima, foram abaixo, descobriram que ela tinha um estreitamento no intestino. Ela teve que fazer uma cirurgia para retirar esse estreitamento e aí foi quando ela aceitou o leite. A médica neonatologista e o médico cirurgião pediátrico disseram para mim que esse estreitamento tinha sido causado pelo sofrimento dela na minha barriga, né? Porque era para ela ter ganho peso e ela perdeu em um momento muito importante para o bebê. E depois disso, minha filha teve alta, graças a Deus hoje está aí, 4 anos, né, tamanho de 5. Nasceu pig, que é pequena para a idade gestacional, mas hoje em dia não é nada pig mais, né, já é bem grandinha. E foi tudo bem, a vida dela foi super normal, né. Mas assim, passou, mas a gente fica naquela dúvida, o que foi que houve? Né, eu vou engravidar de novo e aí? Não quero passar por isso. E fui em outros 2 médicos. A minha médica que me acompanhou durante todo o tempo, ela ficou lá, Diana, não sei. Eu acredito que você deve ter tido um pico de pressão alta e isso tenha afetado a neném. Os outros 2 médicos que eu fui disseram, minha filha, isso é coisa de gravidez. Gravidez é uma caixinha de surpresa, né? Você tá bem aqui, daqui a 1 semana você vai repetir a ultrassom, o neném tem que nascer agora prematuro, de 6 meses, como já aconteceu. E aí contaram vários casos, e assim, não vou estar discutindo com o médico, né? Aceitei aquilo, mas não vou dizer que engoli facilmente, né? A gravidez do Miguel não foi uma gravidez planejada, porque eu tava, né, com muita correria de trabalho, várias coisas profissionais acontecendo. Eu estava estudando também, fazendo especialização e tudo. E sim, tava tudo bombando, né? Mas aí descobri que estava grávida e a gente já ama. Assim, quando descobre, a gente já ama incondicionalmente, né? Mas bateu o medo. E agora? Aquela história de que minha filha, isso é coisa de gravidez, eu não tinha engolido bem. A minha história, ela é cheia, assim, de coisas sobrenaturais, né? Os médicos mesmo falam, né? E aí, outra amiga disse, Ladiana, eu tô indo nesse doutor e é muito bom, muito bem conceituado. Tá certo, vou ligar lá, ver se ele aceita meu plano. Aceitava e a atendente conseguiu uma vaga para eu ir no mesmo dia. E aí eu cheguei, contei minha história para ele, levei todos os exames da Luísa, que eu ainda tinha, e ele disse, minha filha, sua história tá muito estranha. Você acha que teve pressão alta, o médico disse que você não teve, você fez exame de doença autoimune? Eu disse, não, doutor, nunca fiz. Aí ele disse, eu vou passar uns exames pra você. Pronto, passou e disse, olha, é para todos darem negativo. Se algum der positivo, você volta aqui. E dentre esses exames tinha um anticoagulante lúpico. Mostra como é que tá a minha coagulação. Aí eu lembrei que eu já tinha uma amiga que tinha trombofilia, que tinha perdido 2 filhos, grávida, né? E eu disse, doutor, é para ver se tem trombofilia? Ele disse, deu positivo, né? Deu presença de anticoagulante lúpico em mim. Aí ele disse, isso explica o que houve com a sua filha. Infelizmente não foi feito um exame da placenta quando ela nasceu, porque muitas vezes quem tem trombofilia tem a placenta trombosada, foi trombofilia que houve. A gravidez ficou bem, assim, tinha alguns pouquinhos sangramentos, mas muito pouco, menores até do que da Luísa, minha filha, né? No início eu tive um pouquinho. Mas com 14 semanas eu acordei de madrugada, a cama estava toda molhada.
Eu achei estranho, cheirei o lençol. Lógico que eu pensei nisso, né? Eu pensei, será que a bolsa rompeu? Cheirei o lençol, não senti cheiro de nada. E aí eu levantei para ir ao banheiro. Quando eu levantei, continuou descendo líquido na minha perna. E aí o médico disse, você tá com quantas semanas? Eu disse 14 semanas. Ele, não. Você não tem líquido para sair e molhar 3 vezes a cama, isso for urina. Você tá tomando progesterona, e isso pode dar incontinência urinária. É raro, mas pode acontecer. Não se preocupe, é muito difícil uma bolsa romper nesse período de tempo. Fiquei tranquila, né? Fiquei bem, passei o feriado. Quando fui fazer a ultrassom, porque eu tinha marcado, né, já na outra semana, fui fazer a ultrassom. A primeira coisa que o médico perguntou, você andou perdendo líquido? Aí o coração já parou ali. Acho que toda mãe que já teve algum problema em ultrassom sabe o que eu tô falando, né? E aí ele terminou, fez as medições e disse, tá tudo bem com o bebê, mas você tá com oligohidrâminio severo. Mas eu sabia que o oligohidrâminio era baixo líquido, né? E aí o severo é muito, então, né? É severo. E liguei lá, já liguei para o médico, ele disse, olha, não é um bom prognóstico. Então fui fazer ultrassom, coração na mão. Assim, quando eu digo eu fui fazer, como se fosse no mesmo dia, né? Não, passaram dias, marquei, ele disse, eu quero com a médica X, que é a melhor. E ela disse, ó, o bebê tá bem, tá, o rim dele tá bem, tá funcionando, tá, a bexiga inclusive tá cheia. Mas eu não tô encontrando nenhum bolsão de líquido aqui. E na ocasião eu já tava com 15 semanas e alguma coisa. E fiquei aflita, né? Levei pro médico, ele disse, olha, se fosse a genesia renal não teria jeito. Mas bolsa rota é grave, mas tem jeito. Você fica de repouso, ingere muito líquido e vamos tentar ver o que a natureza vai decidir. Nenhuma ultrassom dá pra ver que a bolsa rompeu. Mas depois de um tempo, eu comecei a sentir líquido descendo. Era pouco, né? Inicialmente era pouco. À medida que o Miguel ia crescendo, ele ia produzindo mais líquido e ia saindo mais líquido. Já perto dele nascer, eu já estava molhando 3 absorventes noturnos. Durante o dia eu trocava 3, 4 absorventes e muitas vezes ainda vazava. Era muito, às vezes eu ficava deitada e quando eu levantava, saía muito. Foi assim uma gravidez muito difícil, muito de choro. Eu ficava pensando o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. A gente não esperava pela segunda vez, né? Então a gente até comentou entre nós que, poxa vida, novamente, segunda vez, né? Mas nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Buscando outros casos na internet, até de bolsa rota, com a gravidez mais adiantada o bebê morria. Só encontrei 2 casos que os bebês tinham sobrevivido, né? E aí eu entrei em contato com as mães. E nesse entrar em contato, eu acabei conhecendo outras mães também pela internet. A gente formou um grupo, né, de bolsa rota, que outras mães que estavam na mesma situação. Infelizmente, o grupo é bom para muita coisa, mas também é ruim quando a gente vê as coisas não dando certo, né? A gente participa de um grupo de pessoas também que passaram e que estão passando por esse problema, mas que não teve o final feliz, né? Diferentemente do nosso. A gente, de certa forma, está dando um apoio, um fortalecimento psicológico. Confia em Deus, não desiste. Se tiver 1%, 0,1% de chance de dar certo, acredite nesse 1%, confia em Deus e vai dar tudo certo. A medicina, ela não tem a resposta final. Essa foi a experiência que nós tivemos. Chegou o dia de fazer a ultrassom, já com 27 semanas, tudo bem. Muita gente orando por mim, eu orando o tempo todo. E é muito difícil. A gente canta na alegria ou na dor, eu vou te louvar e tudo, mas quando a gente está vivendo isso é muito difícil, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está acontecendo isso comigo no momento, né? Mas o Senhor nunca me faltou antes. Então é ter fé e acreditar que Ele vai me sustentar, seja o que houver, né? E aí com 28 semanas fui fazer a ultrassom. Ele estava bem, o Doppler tudo bem, mas ela achou ele muito apertado. Ela disse, olha, em nenhum momento
eu vi ele tão apertado como ele tá. Ele tá parecendo, ele tá igual um C na sua barriga. E eu agradeço muito, assim, o amparo que eu tive dos médicos, sabe? Porque quando eu ia fazer ultrassom, eu era a primeira, eu não esperava muito, né? Eu já era logo atendida, fui atendida, 1000 pessoas lá, e eu fui encaixada, né? E a médica disse, olha, agora sim, agora ele parou de engordar, né? Na melhor das hipóteses, ele não perdeu peso, mas ele não ganhou, né? Tá aqui, ele tá com 1,240 kg, eu acho que o seu Miguel já batalhou muito, eu acho que ele vai ficar melhor fora da sua barriga. O rim dele já tá um pouco dilatado, né? E ela ligou pro meu médico na minha frente, contou tudo pra ele, e aí ele marcou o parto naquele dia à noite. E foi uma gravidez repleta de perguntas, que tudo a minha vida poderia correr risco, e eu não queria morrer, eu queria ser mãe da minha filha, da filha que eu já tinha. Me vi naquela situação, comecei a chorar, vi o bercinho lá que tem, né? Comecei a chorar de novo, eu disse, Senhor, de novo eu aqui, de novo nesse estado, né? Tanto que eu te pedi pra não ser assim. Mas as coisas dos planos de Deus são maiores que os nossos, né? E eu só pedi a Deus pro meu filho chorar quando ele nascesse, porque eu ia ver que o pulmão dele tinha aberto. Eu disse, Senhor, período de UTI, eu sei que é pancada, né? Mas faz o meu filho chorar quando ele nascer, porque aí eu vou saber que vai dar tudo certo, né? Desse tamanhinho, saindo da minha barriga, né? Meu marido começou a chorar, eu também. Miguel nasceu caladinho, aí foi, a médica começou a limpar, até que ele começou a chorar. E chorou, ele chorou, e não parou mais de chorar, ele continuou chorando, e os médicos pairou o silêncio na sala, porque ninguém acreditava. A médica neonatologista disse pro meu marido, ó, ele pode nascer morto. Né? Ele não me disse isso, ele veio me dizer depois, né, que tudo tinha passado. Eu lembro que quando o Miguel nasceu, a neonatologista me chamou numa sala à parte e disse as seguintes palavras, eu nunca vou esquecer. Ela disse, meu filho, se ele não morrer dentro de 7 dias, você leva ele para casa. Então aquilo ali entrou no meu ouvido e saiu no outro, eu não acreditei. E aí Miguel ficou no início muito grave, né? A médica, o tempo todo que eu chegava lá, ela dizia, olha, esteja preparada para o que vier, né? Mas seja mãe dele até o final. O seu choro deixa aqui, da porta para fora, e da porta para dentro você entra sem chorar, conversa com ele, e como é que faz isso, né? Mas assim eu ia. O prognóstico da medicina, dos médicos, né, que estavam envolvidos em atendimento lá dele, não tinha muita esperança, mas a gente sabe que a última palavra é de Deus, né? Miguel começou a surpreender todo mundo. Miguel passou 3 meses no hospital. Entubado ele só ficou 12 dias. Mas no catéter nasal, que era meio litrinho de oxigênio, ele não saía de jeito nenhum. E ela achava que ele vinha para casa com oxigênio ainda. Mas isso era o de menos, porque eu tinha passado, pelo menos ele vinha para casa, né? Mas nem isso, né? Ele veio para casa bem. Meu filho, para mim, é um milagre mesmo de Deus. E assim, não é fácil. Os médicos, muitas vezes, eles não têm a sensibilidade que os meus tiveram. Desengana logo, mas assim, vida é com Deus, sempre. Eu já era mãe de segunda viagem, né? Já com a Luísa foi 1000 preocupações, qualquer choro eu corria pro hospital, doutora, ela não tá bem, ela tá mais com o Miguel, não. O Miguel sempre foi um bebê tranquilo, ele não foi muito chorão, né? Ele sentia cólica, mas eu já sabia que era cólica, eu já era uma mãe mais preparada. Foi mais tranquilo do que a primeira vez, né? A gente tinha uma experiência no passado, na primeira vez, então nós conseguimos superar mais uma vez, né? Apesar de ser problema diferente,
É que a Luísa foi uma coisa, o Miguel foi outra, né? A Luísa piorava, o Miguel só melhorava, foi o contrário, né? Foi isso que a gente mais uma vez se agarrou, foi isso que a gente mais uma vez esperou que acontecesse melhor, e aconteceu, e o Miguel veio para casa. Não sou um pai comum, né? Sou um pai agora que tem bastante experiência, né, com relação a ter a possibilidade de nascer um filho e ele não sobreviver, você não levar para casa. Isso nos tornou mais fortes. Ser pai é ser amoroso, é ser provedor, é ser paciente, é aprender a chorar, a sorrir, ter esperança, é não desistir da família, acima de tudo, sobretudo, e acreditar sempre, e principalmente é ter em Deus a principal esperança e o objetivo de todas as coisas darem certo. Se ele não estiver no meio da família, nada vai dar certo. Acredite até o final, lute pelo seu filho até o final, porque se ele está lutando em você, quem é você para parar de lutar, né? E acredite, porque eu tenho 2 milagres, apesar de ser portadora de trombofilia e de ter tido a bolsa rota tão cedo. Vou deixar para vocês uns versículos que eles me ajudaram muito. Nesse período, eles acalentavam muito o meu coração, né? Então é para vocês. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graça. São coisas quase que impossíveis. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele diz, antes todos os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Esse versículo que eu estou lendo é de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, tire o seu pensamento daquilo que o médico falou, daquilo que você lê na internet e coloque em Deus, que é quem tem a resposta para você, né? E como que você vai se tranquilizar, aí é algo que é sobrenatural, é a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Então, eu conseguia ficar tranquila apesar de tudo isso, né? Tinha momentos de altos e baixos, mas meu marido foi uma pessoa assim muito usada por Deus para me tranquilizar. E aí a gente consegue ter um equilíbrio bom, né? E ele o tempo todo ele dizia, vai, tudo vai passar. Tudo sempre não deu certo, né? Dessa vez também vai dar. Então acredite. E eu acreditava que mesmo que o meu filho não sobrevivesse, Deus ia me dar a paz que ele promete. A última palavra é de Deus, ele é o dono da vida, não tem como você antecipar as coisas, né? Essa é a mensagem que eu deixo a todos os pais que passaram por isso, que estão passando, ou que nunca passaram, e é isso. Essa é a história.